todos, olá a todos, todas, todes. Vamos começar a live daqui em alguns minutinhos, enquanto isso as pessoas vão chegando. Já temos algumas pessoas aqui. Oi, Adriana. Oi, Bruna. Ei, várias pessoas entrando. Eu estou olhando aqui para o lado, gente, porque eu estou com o computador do lado em que eu tenho o chat está aqui. Então, eu estou olhando aqui as pessoas que entrou. Oi, Dani. Olá, olá. Nós temos várias pessoas entrando. Que bacana, que bacana. Né? Então, a gente sempre espera uns minutinhos até que mais pessoas possam entrar. Hoje a gente está muito, muito, muito feliz com essa live. É uma live super esperada aqui com a Shirley e com a Bruna, né? Então, como eu falei, a gente vai esperar só mais uns minutinhos para a gente começar e as pessoas vão chegando, vão entrando, né? Sempre tem essa... a ideia é a gente fazer uma live de 1 hora e meia no máximo e fazer uma conversa bastante potente, né? A gente está aqui com duas pessoas que estão... Oi, Bruna! Voltei! Seja super bem-vinda! Eu estou falando aqui para o pessoal que a gente vai esperar uns minutinhos, só para o pessoal ir chegando, né? Já tem bastante gente chegando, a gente tá com 24, mas esse número não para de crescer. Né? Então, ó, Vanessa, Cris, Osvaldo, lá do Marista, tudo bem, Osvaldo? Adri, Ana Paula, tem bastante gente aí que é da rede municipal, gente que é da educação infantil que está entrando. E é muito bacana, tá? Falando que a gente está muito, muito, muito feliz, né? Foi uma live bastante esperada. Enfim. A ideia, né, gente, assim, falando um pouquinho do canal, antes da gente apresentar todo mundo e falar da live especificamente, né? O canal Pedagogia com a Infância, a gente tem feito algumas lives desde o ano passado. Em geral, são lives com pesquisadoras, com professoras da rede, com coordenadoras, com diretoras, né? Em geral, da rede pública do município de São Paulo, mas também de outros municípios que trazem uma pedagogia que defende o direito dos bebês e das crianças nas instituições de educação infantil e na sociedade de modo geral. Né? Então, a gente, no YouTube, no próprio canal, no Facebook, tem outras lives, as lives anteriores, estão ali, vocês podem assistir. Né? Tem várias conversas, vários diálogos com educadoras da rede, com gente que está no cotidiano da educação infantil ou que pesquisa esse cotidiano. Né? Então, convido já vocês. Semana que vem a gente vai ter uma live muito especial com a Shirley, né? uma live sobre músicas das culturas infantis, fios que tecem a vivência da infância. Né? Então, a gente vai conversar sobre cantos, acalantos, músicas, né? Sobre esse repertório musical que a gente pode oferecer e ampliar para as crianças. Então, vai ser dia 23 de maio, às 7 horas da noite. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre a Shirley, sobre a Bruna, para quem não conhece, que eu acho difícil, porque acho que as pessoas que estão aqui, na sua maioria, nos conhecem, mas contar um pouquinho da nossa história, como a gente se conheceu e por que fazer essa live. Gente, o meu filho vai passando aqui, mas é coisas ao vivo, né? Então, vocês entendem que ao vivo é assim mesmo, né? Vida real. Enfim, eu sou Janaína Maldonet, fui professora de EMEI durante 15 anos na rede de São Paulo, trabalhei com formação inicial e continuada de professores desde 1994, né? Sou doutora em educação e no doutorado eu estudei como os movimentos sociais em defesa da educação infantil influenciaram as políticas públicas no Brasil. Né? Eu queria entender como as mudanças nas nossas áreas aconteceram e quais foram as influências desses movimentos para essas mudanças. Né? Hoje eu sou professora em uma creche também, sou professora de bebês e crianças pequenas, na creche da Cal State University, que é a Universidade Estadual da Califórnia, em Los Angeles.
E de 2001 a 2004, eu trabalhei com a Shirley, né, no que era chamado de PED, Departamento de Educação Infantil da ADRE do Ipiranga, na subprefeitura Jabaquara. Eu até estava conversando com a Shirley agora, né, nossa, quando eu falo as datas, a gente vai fazer quase bodas de prata, né? A nossa jornada junto, né? E desde que a gente começou lá em 2001, a gente não se largou mais. E a gente tem trabalhado junto hoje, novamente, né? Com formação continuada juntas, né? E a Shirley, ela trabalhou, né, mais de 35 anos na educação infantil paulistana, sempre nessa defesa do brincar, das culturas infantis, da relação com a natureza, no diálogo e parceria com as famílias, com o princípio do trabalho com os bebês e com as crianças, né? E na sua trajetória profissional, ela deu ênfase a esse trabalho com a cultura popular nos contextos da infância, valorizando esses repertórios lúdicos, culturais, com possibilidades e experiências na formação de bebês e crianças, né? Que é um pouco que ela vai contar para a gente na live na segunda-feira, né? Que está bem esperada. Se você quiser falar um pouquinho com o pessoal, se apresentar, boa você noite. também falar. Boa noite, Janaína. Boa noite, Bruna. Uma alegria estar nessa roda com vocês e com tanta gente aí da rede, né, que vem para esse diálogo. Então, uma alegria, um prazer estar aqui nessa noite. E na próxima semana estaremos juntos novamente, né, para tratar desse processo, desse percurso da infância, desde os bebês até a chegada da adolescência, esses cantos, cantigas e músicas que embalam esse processo de crescimento na infância. Então, espero por vocês também na próxima semana. Olha, e quero dizer, né, tem muita gente, bastante, as pessoas que estão aqui, né, acompanhando a live, pessoas também que fizeram parte dessa nossa trajetória, muita gente da rede, né, que de alguma maneira ou outra fizeram parte dessa, estão fazendo parte dessa trajetória tão bonita que é a construção da rede municipal de São Paulo e de outras redes municipais do Brasil, né? E Bruna, uma amiga também de longa data, né? Nós somos professoras juntas na Faculdade Sumaré, nas disciplinas de educação infantil, nos encontramos em várias ocasiões, né, nas lutas de defesa dos direitos dos bebês e das crianças pequenas, né? A Bruna foi consultora também da Secretaria Municipal de Educação, na construção de um documento que é tão importante, que é um instrumento que é referência não só para o Brasil, mas para outros países, inclusive, né, que foram os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana, que é um instrumento de autoavaliação institucional, como eu falei, bastante importante, né, e potente, e trabalhou com consultoria e trabalha com consultoria em vários outros municípios, né? Também é doutora pela USP, onde estudou as pedagogias participativas, escutas, participação infantil, né? E hoje, na nossa conversa, ela vai falar um pouquinho sobre o livro que ela acaba de lançar e que foi resultado dessa pesquisa de doutorado, uma pesquisa muito potente, né? Eu não tenho livro ainda, mas tive a oportunidade de ver a tese e fiquei encantada. E eu, como professora também da infância, professora de bebês e crianças, posso dizer que tem me ajudado bastante a refletir sobre eu como professora e como alguém que estou nesse cotidiano, nessa escuta com as crianças, né? E aí eu quero também contar uma novidade, antes de passar a palavra para a Bruna, né? Que a Bruna gentilmente fez essa relação com o pessoal da editora e ela conseguiu, né? Conseguiu que a gente pudesse ter aí um desconto pela pedagogia com a infância no livro. Então, de hoje até uma semana, vocês, quem entrar no link, eu vou deixar o link no chat daqui a pouquinho, e colocar o cupom Pedagogia com a Infância 10%, tem 10% de desconto na aquisição do livro, tá bom? Eu vou deixar depois o link direitinho e o folderzinho para vocês poderem também ter. E aí eu vou começar, então, agora te perguntando, Bruna. Na verdade, não é uma pergunta, né? Eu queria que você contasse, compartilhasse um pouco, pensando que algumas pessoas ainda não sabem exatamente o que é o livro, sobre o que é o livro, né? Queria que você contasse um pouquinho
o contexto da elaboração do livro. O que te motivou a escolher esse tema? Por que esse tema? Como que você realizou essa pesquisa, né? Contasse um pouquinho sobre a pesquisa em si, sobre esse contexto, para que as pessoas possam entender, né, de onde veio essa ideia, enfim. Boa noite, em primeiro lugar, Jana, Shirley, todos e todas que nos acompanham. Eu não estou acompanhando o chat, que eu não consegui abrir o Facebook, mas a Jana gentilmente vai ir passando as questões para a gente. Quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande alegria também, um prazer estar com essas amigas queridas e principalmente profissionais que eu admiro tanto, assim, a Janaína e a Shirley. Já de longa, ouso, se vocês me permitem, chamar essas profissionais das miudezas que aqui estão. Então, é um prazer. Já é isso que dá falar com a amiga, né? Eu já estou aqui, Jana, já na intimidade. Bom, essa sua primeira pergunta, Janaína, já dava a nossa conversa toda aqui, né? De onde que surge isso? E é bacana isso que você situa, né? Que esse livro, na verdade, ele é um recorte dessa pesquisa do doutorado, uma pesquisa recém defendida, foi do final do ano passado. E o livro, na verdade, essa pesquisa é muito mais ampla, né? No livro é um recortezinho. A ideia é que depois, essa pesquisa, como ela envolveu muitos atores, foi uma coleta de dados em 3 países, então ele vai ser socializado. Essa é a primeira forma, né? Nesse livro Pedagogia das Miudezas. Depois virão outras coisas bacanas, que daí a gente conversa mais para frente. Mas, principalmente, essa pesquisa surge de um desejo de produzir pesquisas que contribuam com o cotidiano de quem atua na educação infantil, contribua com a melhoria da qualidade da educação infantil dos bebês e das crianças pequenas. Então, como eu sempre tive essa atuação, tanto no chão da escola, né, seja como professora, coordenadora, formadora, e concomitante como pesquisadora, eu sempre procurei aliar, tanto na pesquisa, trazer isso que eu aprendia no cotidiano, como no cotidiano, trazendo os insumos da pesquisa. E na tese de doutorado, penso que foi um momento onde eu consegui, de uma forma, como eu já buscava há muito tempo, onde eu consegui, através do que a gente chama da investigação praxeológica, buscar produzir primeiro uma investigação do cotidiano e produzir conhecimentos que acredito que possam auxiliar no cotidiano. Então, tinha esse desejo como pesquisadora, Jana, de produzir uma pesquisa que fizesse sentido não só para quem está na academia, né? Não só para esse universo, mas, acima de tudo, que pudesse impactar positivamente a vida dos bebês e das crianças. E aí, eu sigo com algo que, em toda a minha trajetória na educação infantil, sempre me inquietou, foi buscar propostas, abordagens metodológicas, abordagens pedagógicas, que fossem isso que eu chamo no livro, né, de pedagogias leais às crianças, ou seja, que sejam leais aos saberes das crianças, a toda a potencialidade, porque eu acredito que as pedagogias transmissivas não são leais nem aos profissionais, nem às crianças, porque colocam a gente num lugar de submissão, no lugar de passividade, e que não dão conta. Então, eu me inquietava, assim, compreender os lugares que já faziam isso há muito tempo, né, que tinham grande tradição, uma trajetória nisso, para eu entender o processo, acima de tudo, compreender o processo, né? Não só o produto final, quando a gente pega lá a Reggio Emília, a gente pega a pedagogia em participação em Portugal, enfim, essas experiências super bacanas, mas eu queria entender, assim, de onde que começaram, quais são os pilares, quais são os princípios que sustentam essas coisas tão bacanas que a gente vê. Então, me interessava pesquisar, assim, quais são esses saberes, né, necessários para a gente conseguir
colocar de pé no cotidiano uma pedagogia, uma abordagem participativa na educação infantil. Não só, né, buscando, senão a gente fica refém das formas, né? A gente pega emprestada essas formas que fazem muito sentido em determinado contexto, mas de repente, quando a gente fica na forma, a gente esvazia isso de significado. Então, eu queria compreender, eu queria dar um passo atrás e compreender, assim, o que deixa de pé essas abordagens participativas. E nessa pesquisa, que, como eu disse, envolveu muitos sujeitos, muitas vozes, porque essa era uma premissa também, que eu peguei como ponto de partida, né, que o conhecimento, ele é plural, ele precisa ser fruto do diálogo, do confronto de múltiplas vozes. Você citou os indicadores, né? Os indicadores têm isso como premissa, né? A participação. E eu queria que esse conhecimento ele fosse fruto não da extração de dados, né? Porque essa é uma possibilidade. Eu queria que esse conjunto de conhecimentos dessa pesquisa fosse frutos da construção de conhecimento, né? Não só da mera extração. E uma construção que fosse feita no coletivo, por muitos sujeitos, incluindo os bebês e as crianças pequenas, incluindo os profissionais que atuam no dia a dia, e incluindo também as grandes referências, sejam nacionais e internacionais, porque penso que esse diálogo é o que nos nutre, né? Que cada um tem a sua contribuição para dar. E nisso, bom, eu começo a falar, você me corta, tá, Janaína, quando você quiser, porque eu vou indo aqui. E nesse desejo, então, de pesquisar essas abordagens participativas, eu tive muitos presentes nesse meio do caminho, né? Tanto com a minha orientadora da USP, a professora Sandra Záquia, eu recebi uma bolsa de estudos para ficar em Pamplona, na Espanha, e mais do que isso, né? Tendo supervisão estrangeira do professor Alfredo Oielos, que é, para mim, uma grande referência, já admirava muito o seu trabalho. Que bom que temos livros dele agora sendo traduzidos para o português. O Alfredo Oielos trabalhou muitos anos com Malaguzzi, na Itália, e ele estava, na época que eu estive lá, à frente da gestão pública do município de Pamplona, da parte, que lá é dividido, da educação de 0 a 3. Então, eles têm lá na educação pública, no município de Pamplona, eles se inspiram na abordagem malaguzziana e na abordagem Pichler. Então, e é uma experiência que ocorre na rede pública. Então, me interessava muito compreender, né? Pensando que eu queria entender essas abordagens participativas na prática, compreender os processos. Então, para mim, era interessante ver como alguém que bebeu, por exemplo, em duas grandes referências, né, participativas, que é a abordagem Pichler e malaguzziana, mas eu queria compreender como é que eles conseguiram, a partir desses dois grandes referenciais, construir algo próprio, sabe? Com uma identidade, uma coisa situada, contextualizada. Então, eles bebem o que eles chamam de referentes pioneiros de qualidade. Então, eles bebem nessa fonte, mas vão construir. A mesma coisa, quando eu tive a oportunidade, eu fui convidada pela professora Júlia Formosinho e pelo professor João a integrar um grupo de estudos avançados da infância. Então, também fiquei alguns meses com eles em Portugal, aprendendo muito, conhecendo na prática essas abordagens e coletando, construindo dados. Olha o vício de linguagem, né? E, obviamente, no Brasil, né? Que nesse tempo, durante o doutorado, eu atuava como assessora da Secretaria de Educação e estava à frente coordenando um grupo de trabalho com profissionais da rede, que a Shirley até participou de algumas reuniões. Tivemos o prazer de ter a Shirley, né? Eu já estava no finalzinho, mas foi muito bom tê-la conosco. Era um grupo de trabalho e pesquisa sobre escuta, formado por profissionais da rede. Então, grande parte também elas colaboraram, então, esses dados, tanto na tese como no livro, tem sim o olhar, a mão, as vozes das crianças e das profissionais da rede paulistana. Mas
enfim, esse um pouquinho, de uma forma bem resumida, o percurso, né? O que me instigou, eu queria entender esses processos. E nesse processo, o que eu fui percebendo que tinha em comum, né? Assim, isso foi, eu dei um exemplo do que foi visto na prática, né, em loco, mas eu fiz também um amplo mapeamento, né, nacional, da produção científica nacional, da produção científica estrangeira, tanto na Espanha, em Portugal, na Itália. Eu fiz um grande mapeamento que no livro não entra, tá na tese, né? Porque não cabia, porque foi algo muito extenso. Mas o que eu fui descobrindo, tanto na teoria como na prática, que todas essas abordagens participativas, eu fui percebendo que existia algo que a gente pode chamar de um núcleo duro, sabe? Tinha algo em comum entre todas essas pedagogias participativas e algo que a gente conversa pouco sobre isso. Ou quando a gente não fala situando nesse lugar, que é que todas essas abordagens participativas, elas são o que eu tenho falado, pedagogias relacionais por excelência, né? Então, o núcleo, a base, o cerne é o diálogo e, consequentemente, a escuta. Então, eu fui percebendo que isso é o que eu venho chamando de matéria-prima, né, das abordagens participativas, do sustentáculo. Então, ao situar a escuta nesse lugar, e é importante dizer, porque, assim, existem muitas discussões sobre a escuta, diferentes abordagens, diferentes áreas, que às vezes situam a escuta como um apêndice, né? Como um plus a mais, vamos dizer assim. E não é dessa escuta, pela pesquisa, o que eu fui ver, que não é essa escuta que sustenta as abordagens participativas. É a escuta que é o cerne, é o centro. E isso não é só uma mera questão conceitual, retórica. Não, a depender do lugar que a gente situa a escuta, isso muda tudo. Muda absolutamente tudo, porque assim, mudam as relações, mudam a forma como eu organizo os passos, materiais, como é que as interações, as narrativas se dão. Então, situar essa escuta como cerne e matéria-prima passa a ser algo que, assim, que eu fui compreendendo nessa pesquisa, assim, a escuta sempre me interessou, né? Já faz uns 20 anos que a escuta já era, de alguma forma, um objeto de trabalho, eu já vinha trabalhando com isso, com a escuta, com a participação. Se der tempo, até conto umas coisas bem bacanas, assim, que ajudam também na pesquisa agora. Mas daí ao situar nesse lugar, daí começou outro desafio. Ok, se a escuta é o cerne, é a matéria-prima, como é que a gente vai? A gente está falando de uma escuta que não é banal, que não é esporádica, que não é espontânea, é uma escuta que demanda uma aprendizagem profissional. E daí que eu me fiz a outra pergunta: e quais são os saberes, então, necessários para a gente aprender essa escuta profissional, né? O que a gente precisa saber sobre a escuta para ir constituindo e situando ela nesse lugar de matéria-prima? Então, essa foi uma pergunta que me acompanhou, assim, nesses saberes, e que na pesquisa, né, e no livro, eu sistematizei um pouco as respostas que eu fui encontrando no caminho na forma de um grande mosaico da escuta, né? Ou matriz de saberes da escuta, mas esse grande mosaico que é construído assim por essas peças que se articulam, que tem tanto fundamentos da escuta, como passando pelo papel do adulto, né? Porque às vezes acho que na escuta e participação o papel do adulto então o adulto não tem papel ou fica em segundo plano, pelo contrário, para a pedagogia da escuta, o adulto tem um papel fundamental. Aliás, para a pedagogia da escuta acontecer, vai precisar ter um adulto ali que tope, que consiga construir, né, um ambiente adequado para a escuta e tudo mais. Então, nessa matriz se discute um pouquinho o papel da escuta, o papel do adulto, e também algo que eu fui me deparando no processo, ao acompanhar diferentes processos de escuta, para mim ficou muito claro que era importante também evidenciar algumas armadilhas da escuta. Armadilhas que é muito fácil, Jana, a gente fazer assim.
A gente que, assim, eu trabalho com escuta há 20 anos, e eu tenho que me vigiar o tempo todo, porque são coisas que estão muito arraigadas na gente, né? Desse adultocentrismo. Então, às vezes é uma palavra, às vezes a forma como a gente se coloca corporalmente, que já acaba direcionando, sugestionando as crianças. Então, assim, escutar é algo complexo, que demanda, assim, aprendizagem, demanda aprendermos a escutar, assim. Para mim, isso ficou muito claro, sabe? Que a gente precisa, como profissional, aprender a escutar. Diria até mais, como sociedade, precisamos aprender a escutar as crianças, né? O Malaguzzi tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que a gente fala muito sobre as crianças, fala pouco com as crianças e as escutamos menos ainda. Então, ele nos provoca, assim, a essa escuta que ele situa também, que ele fala que sem essa escuta vai ser difícil, muito difícil a gente estar com as crianças e compreender o que é educação infantil, compreender o que é a docência na educação infantil. Então, de forma Bruna, resumida, mas nem tanto. eu queria dar um destaque para esse ponto que você traz, né? Eu ainda não li o seu livro, mas eu visitei, né, o seu trabalho de pesquisa, a sua tese de doutorado. Você faz uma escolha, né, de considerar a escuta no campo da pedagogia, né? Claro que em diálogo aí com a sociologia, a antropologia, mas tem esse foco da escuta no campo da pedagogia, né? E você traz que escutar as crianças significa muito mais do que simplesmente ouvi-las, né? E é também uma forma de compreender a docência. Queria que você trouxesse um pouco sobre isso, né? Considerando a escuta nesse campo da pedagogia, qual a relação entre a concepção de escuta que você traz no livro e a docência, né? Então, como é que se caracteriza essa docência na educação infantil? Nessa perspectiva de uma escuta cotidiana, de uma escuta permanente, de uma escuta profunda, né? Que espera, que tem paciência, mas que também é ativa, né? No sentido de intervir, né? Intervir no cotidiano, nos espaços, nas materialidades, né? Então, quais os saberes, né, e fazeres necessários para uma pedagogia que escuta, né? Queria que você falasse um pouquinho desse professor, qual é a qualidade de presença desse educador nessa relação e interação com as crianças que promove uma escuta verdadeira, potente e profunda. Legal. E eu acho que você chama atenção, Shirley, para algo bem importante quando você fala desse recorte, né, da pesquisa, do estudo na pedagogia. Minha formação inicial é pedagoga e eu tenho muito orgulho de ser pedagoga e me apresentar como pedagoga, como alguém que atua com as infâncias, porque eu fui percebendo nesse levantamento que eu fiquei surpresa com isso, eu também não imaginava, né? Porque no campo da pedagogia a gente até fala bastante sobre escuta, mas o que eu fui percebendo nesse levantamento? Que a gente tem pouquíssima produção, tanto acadêmica, produções científicas sobre escuta. Isso me chamou muita atenção, assim, no campo da pedagogia. Então, eu encontrava muito a escuta sendo falada por outras áreas, né? Seja pela sociologia, pela antropologia, psicologia, e eu me perguntando, mas e a pedagogia, né? Obviamente que a gente precisa fazer esse diálogo. Eu até brinquei na última live que eu fiz, a de lançamento, eu falei, eu gosto muito do Mohan, que ele fala que temos que ser contrabandistas de saberes. Essa é uma frase que eu peguei para mim, assim, porque esse contrabando é o que nos alimenta. A gente precisa, para compreender a educação infantil, fazer essa leitura, né, de obras para além da educação infantil. Mas nós precisamos também construir conhecimentos no campo da pedagogia. Senão, a gente fica só pegando emprestado soluções de outras áreas. Isso já aconteceu muito historicamente, né? A gente pega
soluções emprestadas de outras áreas e tenta adaptar para a pedagogia. E eu acredito muito que a pedagogia precisa produzir respostas para os seus problemas pedagógicos. Por isso que eu defendo muito essa investigação do cotidiano, e aí que esse professor vai ter um papel fundamental, que é o que você traz. Esse papel de investigador, é esse professor que vai produzir esse conhecimento. É ele que está lidando ali com essa matéria-prima, com o cotidiano. Então, eu queria marcar isso que você traz, né? A importância da gente assumir a pedagogia, recuperar, né? Porque historicamente, às vezes, a pedagogia é tida só como esse campo, né, teórico, campo das ideias, em outros momentos fica como uma área aplicacionista de receita, mas a gente precisa reforçar, nós que atuamos na educação infantil, esse lugar de produção de conhecimento, né? A pedagogia como um campo epistemológico que produz conhecimentos dessa praxis, em diálogo com outras áreas, né? Mas produzindo algo específico. E, nesse sentido, as instituições de educação infantil têm um termo, né, que um professor argentino usa, ele fala que as escolas têm que ser laboratórios da democracia, né? Onde a gente vai criando esses lugares de escuta, de participação, vai criando esses diferentes polos, até isso se espraiar. E nessa perspectiva de retomar esse papel da pedagogia, os professores têm um papel fundamental, né? Um papel ativo, um papel de protagonistas, e também da gente recuperar o nosso lugar de fala. Porque eu sempre falo, né, que quando a gente está falando da pedagogia da escuta e da participação, a gente não está falando isso só em relação aos bebês e crianças, a gente está falando também em relação a gente. E a gente recuperar esse lugar de fala, esse lugar de escuta, de participação, que as pedagogias transmissivas tentam nos roubar, né? Que todo esse contexto nacional tenta nos roubar e colocar nesse lugar de submissão de produtores. A gente está nessa sociedade que clama pela surdez. Então, falar em pedagogia da escuta, a gente está falando de um outro paradigma pedagógico. Significa mudar tudo, não é só a escuta, vai mudar tudo. Como eu falei que ela é o cerne das pedagogias participativas, então a gente está falando que vai mudar absolutamente tudo, vai mudar a forma como eu compreendo o papel do professor, dos adultos, ou como se constrói o conhecimento, outra concepção em tudo, né? Como que se avalia, tudo muda. Eu diria, inclusive, que em última instância, a gente está falando de outro projeto de sociedade, né? O transmissivo e o participativo. A gente está falando de abordagens pedagógicas distintas, mas ligados a projetos de sociedade também distintos. Então, isso é importante a gente trazer também. E esse professor, tentando ser mais específica, Shirley, pensando no cotidiano mesmo, esse professor, ao compreender que essa escuta é o cerne, primeiro tem um momento da gente se interrogar, né? Que local, como que a escuta está no nosso cotidiano, né? Que lugar a escuta ocupa? Eu acho que a gente precisa primeiro se perguntar isso, né? Onde é que está na nossa listinha de prioridades a escuta? Se a gente está falando que ela é o cerne e a matéria-prima, será que a gente situa ela nesse lugar? E se não situa, por quê? Eu acho que essa é uma pergunta importante para a gente responder coletivamente, né? Os coletivos olharem para isso, e porque tem todo o desafio, enfim, dos tempos institucionais e tudo mais. Mas é importante que o coletivo tenha clareza assim, do que está sendo priorizado. Porque ao falar que ela é o cerne, a gente está falando que não dá para abrir mão. Se é matéria-prima, não tem como abrir mão. E tem muitas coisas importantes, mas que eu posso deixar para depois e deixar o que é essencial em primeiro lugar. Então, a escuta nos convoca a olhar para isso e ver se a gente precisa realinhar as nossas prioridades. Então, esse é um primeiro momento. E o profissional, ele vai... Até anotei aqui sua pergunta. Para essa escuta, que, como você trouxe, ela é cotidiana, ela é permanente, né? Ela não é algo pontual. Eu diria que essa escuta é uma forma da gente viver o cotidiano na educação infantil, né? É a maneira como eu concebo e vivo todos os meus atos.
E por isso que é possível também eu ouvir, mesmo tendo 35 crianças em sala, porque eu não estou falando uma escuta que é 1 para 1, que é a escuta só da oralidade, porque daí de fato seria inviável. Então, a gente está falando de um conceito de escuta mais ampliado, que passa por ouvir as crianças nas suas múltiplas linguagens e passa também por a gente ouvir os outros elementos do contexto educativo. Então, essa escuta passa também por eu escutar e investigar os materiais, a forma como eu organizo o espaço, todos esses elementos que estão presentes no cotidiano, isso também pode ser considerado algo fundamental da pedagogia da escuta. Todos os elementos precisam ser escutados porque todos estão comunicando algo para a criança, né? Não é só a nossa fala, tudo está comunicando algo. A criança está escutando, será que nós adultos estamos? Então, a gente precisa fazer essa investigação do cotidiano, assim. Por isso que um dos capítulos eu falo que a pedagogia da escuta demanda que a gente assuma uma pedagogia da cotidianidade, que é investigar esse cotidiano e a partir desses elementos e planejando esse processo de transformação. Eu não sei se você, no finalzinho, você perguntou mais uma parte que eu não respondi, Sheila. Não, é isso mesmo. Né, esse exercício da docência, essa docência atenta, conectada, né, que você traz que, mais do que ouvir com atenção, é escutar com intenção. Né? E acho que esse é o cerne também de uma pedagogia que escuta, né? Com uma intencionalidade, né? A própria origem da palavra, a escuta tem a ver com isso, né? O ouvir está ligado à nossa audição, a escuta é isso, é ouvir com intenção, com atenção, com estado de presença. Eu crio esse tempo, né? Você trouxe isso, assim, eu preciso de um outro tempo para escutar. Eu vou na contramão dessa velocidade, desse fast, então eu preciso criar um outro tempo para escuta, que é esse tempo aqui eu pergunto, eu respondo, eu estou de fato atenta e interessada no que o outro está dizendo e dizendo com todas as suas linguagens, né? Então, se a gente fala que a criança tem 100 linguagens e mais 100 e mais 100, a gente precisa ter também esses 100 ouvidos. A gente precisa recuperar na gente essas 100 formas de escutar, que vai além da oralidade. A gente precisa recuperar a nossa capacidade simbólica. E aí eu sei que, em homenagem a Shirley, vou trazer aqui alguém que eu sei que ela gosta muito, que é o professor Marcos Ferreira, da USP, que eu também gosto muito. Ele fala, né, que essa capacidade simbólica, o simbólico significa rejuntar as partes. Olha que bonito, né? Então, recuperar essa nossa capacidade simbólica é nos recuperar como indivíduos inteiros. Ao recuperar isso nós, como adultos, a gente tem condições daí de olhar para essa inteireza da criança, mas porque a gente também está comprometido por recuperar essa linguagem na gente. Isso que eu acho muito bonito, sabe, dessa pedagogia da escuta, porque ela é coerente. Ela não... Eu só vou conseguir... Imaginem, eu penso muito nesse exemplo, um guia de viagem. Como é que um guia vai levar você para algum lugar que ele nunca foi? Então, para eu conseguir fazer isso com as crianças, eu preciso recuperar isso. Eu preciso ir para esse lugar da escuta, né? Dentro de mim, para eu conseguir levar o outro. Olha, por um momento eu pensei que você fosse trazer o Manuel de Barros, né? Que você também apresenta. Quando você falou, vou falar de alguém que a Shirley gosta muito. Por um momento eu pensei que você fosse trazer o Manuel de Barros, quando você fala, né? Que você cita, né? O olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, né? Mas professor Marcos também é uma grande referência. Bom, acho que consenso, né? Quem não gosta, no capítulo, acho que é o 5, né? Agora eu não lembro que eu falo isso, né? Que a gente precisa aprender a transver o mundo com as crianças, porque elas nos ajudam a ir para esse lugar que às vezes a nossa vista, nosso ouvido não alcança. A gente precisa de ajuda das crianças para escutar mais, né? Tem aquela poesia do Galeano que a criança pede ajuda para o pai para olhar o mar. Fala, me ajuda a olhar.
Mas a ideia é a gente inverter, né? É o papel da arte, né? Nós pedimos ajuda para a criança para olhar e escutar e ver isso que ela vê, né? Essas miudezas que as crianças têm capacidade de captar, e que às vezes a gente já está com essa vista, esses ouvidos mais anestesiados, mais habituados com o mundo, e que às vezes para a gente passa batido. Então, essa pedagogia das miudezas é uma pedagogia da coparticipação. Então, adultos e crianças construindo junto esse cotidiano. Acho que você traz alguns elementos tão importantes, né, Bruna, de pensar uma escuta de um contexto, uma escuta a partir de um outro projeto de educação, de um outro projeto de sociedade, né? Assim, pensar numa pedagogia da escuta que é contextualizada, mas ela é relacional, não só na relação do professor com a criança, mas de pensar essa relação da pedagogia na sociedade, da criança na sociedade, né, do professor de educação infantil na sociedade, ou seja, é um contexto que ele é como se fossem várias tramas que estão ali, né, articuladas para pensar uma pedagogia de verdade que escuta, né? Então, para pensar uma pedagogia de escuta, é preciso pensar todo esse contexto, né? Esse contexto que se dá no contexto na unidade, mas que transcende a ela, porque se está se pensando num projeto de sociedade, num projeto de infância, num projeto do que é ser professor de infância. Envolve tanto ser humano, né? De ser humano, né? Isso ouvir você falando, eu vou ficando encantada, porque de verdade é aquilo que a gente acredita enquanto sociedade, né? E aí eu queria ler aqui algumas contribuições muito bacanas. A Dani, né, que é uma professora de EMEI querida, e ela traz: a escutar com observar deve ser um processo contínuo no cotidiano, um processo de busca de conhecimento sobre as crianças, seus interesses, relações, intenções, desejos, né? E aí a Magna traz: escutar com atenção, né? E aí eu queria pedir, gente, podem escrever, podem, né, trazer perguntas, considerações, reflexões, o que essa conversa tem provocado vocês. A ideia é a gente fazer mesmo um diálogo. Eu queria só dizer que às vezes acontece de que a live pode cair. Se cair, fiquem, que em 2 minutos ela volta, tá bom? Não desistam, eu só estou antecipando ao que pode acontecer. Eu vou lendo os comentários de vocês, né? Mas eu queria, assim, que a gente conversasse, traz essa questão, e eu fiquei pensando nessa escuta também como uma responsabilidade social, né? O que é que eu faço com essa escuta, né? Então, assim, a gente escuta essas... Mas eu acho que esse pulo é importante, né? A gente pensar com os educadores. O que significa uma escuta que traz responsabilidade social? Se pudesse falar um pouquinho. E aí depois eu convido a Shirley também para compartilhar um pouco da experiência dela como coordenadora, não sei, e que tem algumas experiências muito potentes, né, dessa escuta relacional, dessa escuta muito responsável, e ela trouxe algumas imagens aqui para compartilhar para a gente também concretizando um pouco, né, isso que a gente está trazendo aí nesse cotidiano da unidade. Então, vou tentar responder com uma história, embora seja meio abusado da minha parte trazer uma história do lado de uma contadora de histórias como é a Shirley, né? Mas vou tentar lembrar aqui. Mas, na verdade, é uma história real, que quando eu conversava com o professor Alfredo Oielos, quando eu estive lá, na Espanha, conversando sobre isso, sobre a escuta, né, e o lugar, daí ele me contou uma conversa que ele teve, isso está na tese, com a mulher do Paulo Freire, sobre isso, sobre escuta. Eu acho que tem muito a ver com a questão que você traz, Jana. Ele falou que, conversando com a mulher do Paulo Freire já tinha falecido, sobre isso, sobre a escuta, falou que um dia o Paulo Freire entrou em casa, a mulher dele contando, e falando assim: vão me prender dela, mas por quê, né? Você é uma pessoa tão boa, como assim? Por que vão te prender? E o Paulo Freire respondeu: porque eu escutei os camponeses. E aí eu fiquei com isso, né, ecoando em mim,
por que ele me respondeu com essa história? E daí eu fui me dando conta, assim, do lugar da escuta, e que depois, conversando com ele, ele falou, a escuta é algo revolucionário, a escuta autêntica e legítima, quando você traz essa função social, ela pode mudar não só as relações na escola, nas instituições educacionais, como na sociedade, né? Por isso que ele ia ser preso, porque ele estava escutando, e ele estava fazendo a escuta autêntica e legítima, e ela produz mudança. Então, eu acho que por isso que eu me lembrei dessa história quando você pergunta a função social, porque a escuta autêntica e legítima, ela necessariamente produz a transformação. Seja, eu sempre falo, seja a transformação de ideias, de práticas, das relações, dos grandes, dos pequenos, a escuta ela não vem para constatar, ela vem para transformar. Então, quando a gente se dispõe a escutar, a gente tem que estar disposto também a compreender que as coisas podem mudar, né? E vai ser um processo essa mudança. E não necessariamente já vai ser tudo lindo no primeiro momento, que é isso que é importante quando a gente estuda as abordagens participativas, porque às vezes a gente tem a ansiedade de começar um processo e ter aquelas documentações lindas, maravilhosas, mas tudo isso é um processo, né? De idas, de vindas, é uma espiral a construção do conhecimento. Então, é importante a gente saber que essa construção também vai ser produzida e elaborada a partir de muitos erros, que eu nem gosto de chamar de erros, né? Mas de coisas que a gente tentou e não deu certo, mas tudo isso faz parte desse processo de construção de uma proposta participativa, de uma proposta dialógica, de escuta. A gente precisa recuperar esse lugar também do erro, né? Estou chamando isso assim só para facilitar a nossa conversa, mas que eu nem chamaria de erro, eu chamaria de aprendizagem, de processo e tudo mais. Mas então esse lugar a função social, eu acho que é isso, Jana, produzir mudanças em nós e no nosso entorno, né? A escuta, ela tem esse poder. E é por isso que queriam, nessa história que ele contou, ele falou, é por isso que eu empreendeu o Paulo Freire, porque ele estava escutando. E com o conteúdo da escuta, ele podia fazer muita coisa, e eles, com esse diálogo, ia se produzir muitas coisas. É por isso que Paulo Freire e tantos outros foram calados e silenciados, né? Mas era tão forte, né, o conteúdo que continua vivo, o seu legado. Mas é isso, por isso é que tem também essa tentativa de silenciamento, né? Porque essa escuta e a fala tem esse poder de provocar mudanças. Isso é muito. E antes de você trazer, só queria ler duas contribuições aqui, né, Adriana e da Silvia, e aí eu convido você para compartilhar com a gente essas duas experiências, né? São duas histórias, duas experiências, mas que são lindas e tão potentes, né? A Adriana traz, né? Fico pensando na escuta como valor ético e político. Escutar infâncias é estar por inteiro com as próprias infâncias. E a Silvia traz, né? Bruna, Jana e Chile. Como os professores podem discutir, argumentar, defender a pedagogia da escuta num contexto de fragmentação do cotidiano, do trabalho pedagógico, sistemas de registros que não funcionam, espaços de tempos cada vez menores para estudo na unidade, esvaziamento do PEA, com espaço de formação da equipe, privatização das gestões escolares, etc. E aí a Adriana traz, escutar é luta e resistência, né? Então, eu convido a Sheila para compartilhar e a gente conversa um pouquinho mais, Silvia, né? Mas acho que até a experiência que a Sheila vai compartilhar também, de certa forma, ajuda a gente a pensar sobre a sua questão. Se eu vou compartilhar as imagens? Sim, na minha experiência, né, nos meus mais de 35 anos na educação infantil, eu pude compreender que as crianças reconhecem os adultos de orelhas verdes, né, Bruna? As crianças reconhecem quem as escuta, né? As crianças reconhecem também os adultos que veem, né, a grandiosidade das miudezas. Então, quando você tem essa qualidade de presença, essa conexão e essa escuta muito, muito atenta, as crianças se reconhecem como alguém. Eu me lembro, uma vez eu voltei de férias e uma menina chegou para mim, a Luísa,
Ai, Shirley, que bom que você voltou. Eu tenho que te contar uma coisa. E era uma coisa lá do cotidiano que ela não tinha gostado, mas que ela me esperou chegar para contar. Ela sabia para quem, né, ela podia contar, com quem ela podia contar, né? Mas o que eu vou contar mesmo é de uma experiência que aconteceu lá no SEI, no primeiro SEI que eu fui coordenadora pedagógica. O parque, né, de terra onde as crianças brincavam era bem próximo do refeitório, né, do pátio, do refeitório. E as crianças iam muito para o pátio buscar água para poder levar para a terra, porque terra sem água não dá para modelar, não dá para brincar, né? Então, as crianças iam muito lá para dentro do refeitório e pegavam água com a mão, com a canequinha, né, e levavam para a terra, para a areia. E as meninas, né, da equipe de apoio vieram me falar, olha, Shirley, as crianças estão molhando tudo aqui, né? O que a gente pode fazer, né? E aí nós fomos olhar o que as crianças estavam fazendo com a água. E elas reconheceram que tinha ali uma experiência acontecendo, né? Algo que era importante para as crianças. Então, nós decidimos que iríamos colocar, então, uma torneira do lado de fora, bem pertinho da terra, para facilitar esse acesso das crianças e também para parar com a molhadeira, como elas me disseram, né? Está ficando uma molhadeira. Só que enquanto essa água, né, não teve essa instalação da torneira, então nessa imagem vocês podem ver, né, a torneira já instalada lá fora, pertinho da terra, para as crianças poderem buscar água, e a água também na canequinha, né? Esse menino também se reverenciando as miudezas que ele colhia da natureza, né? Então, enquanto não ficava pronto essa, né, construção da instalação da água lá fora, elas levavam baldes, né? Elas levavam baldes de água, colocava lá pertinho. Então, foi um processo de escuta da equipe, que, né, tinha essa demanda da molhadeira no pátio, mas foi também um processo de olhar para as crianças e reconhecer qual era o sentido da água nesse brincar, e o que a gente poderia transformar, né? Então, é nessa perspectiva de uma escuta do cotidiano educativo que pode promover mudança, né? Que pode romper com esses padrões estabelecidos. Então, foi uma experiência bem potente, né? Que a gente vivenciou juntas, né? As educadoras, né, da equipe de apoio, eu, as professoras e a diretora, que viabilizou, né, esse processo. E uma outra experiência que eu tive, que essa mexeu bastante comigo, eu confesso, né? Nós tínhamos a celebração, nós tínhamos a festa dos aniversariantes do mês. Então, ao final de cada mês, nós fazíamos uma grande festa, né? Com bolo, bexiga, doces. E eu estava no dia dessa festa, preparando um painel na entrada do SEI, colocando bexiguinhas, balões e o nome das crianças que iam, né, ter o aniversário comemorado naquela festa. E passou uma menina, a Natália, e eu falei: oi, Natália, parabéns! Hoje é sua festa! Olha, estou colocando o seu nome aqui no painel. Aí ela olhou para mim e falou assim: hoje não é meu aniversário. Meu aniversário já foi faz tempo, Shirley. E foi embora, né? Nem se entusiasmou. E aí eu fiquei impactada com aquilo, né? Então, qual era o sentido da festa, né? Era uma festa, era uma alegria para as crianças, mas não era a celebração do dia do nascimento da criança, né? Então, isso me convocou também a pensar que, mais do que fazer uma festa no final do mês para comemorar os aniversariantes do mês, como que nós poderíamos celebrar o dia do nascimento de cada criança? E aí foi uma proposta mesmo de estudo, de reflexão com as professoras, né? Então eu trouxe essa angústia, né, desse processo aí de ouvir a Natália e dizer, né? E aí cada professora escolheu uma maneira, né, de, no dia do aniversário de cada criança, ritualizar, né, e celebrar esse dia, mas elas mantinham o mesmo ritual, porque isso também era importante, que esse rito se repetisse sempre
que ia ser comemorado o nascimento, né? Então, algumas educadoras faziam bolo e cantavam parabéns na brincadeira com a terra. Algumas professoras liam uma quadrinha, um poema que tinha o nome da criança. Outras professoras pediam para a mãe, né? Como é que foi o dia, né, que fulano nasceu, conta um pouquinho para mim, e transformava numa narrativa, daí fazia uma roda, acendia uma vela e contava a história do dia do nascimento da criança, né? Então, sempre que esse rito se repetia, o grupo já sabia que naquele dia seria celebrado a chegada de uma das crianças na vida, né? Então, e muitas situações que as crianças nos convocavam, né, para uma escuta mais atenta e que pudesse transformar esse cotidiano, né? Que a gente rompesse com esses padrões e fosse para além, né? Para dar mesmo sentido naquilo que as crianças estavam vivenciando. Então, essas duas experiências eu escolhi para contar, dentre tantas outras, né, experiências de escuta, afinal, depois mais de 35 anos com as crianças, né? Mas essas duas foram bem impactantes mesmo na minha trajetória profissional, né? De mudar alguma coisa no cotidiano pela expressividade ou pela manifestação das crianças. Um pouquinho isso que eu queria contar para vocês. Que lindeza, né, gente? Assim, acho que a Shirley, ela traz a importância que escuta, que acolhe, que percebe, né, que está ali o dia inteiro, está nessa qualidade de presença, nessa qualidade de buscar o tempo todo compreender e escutar, e o que eu faço, né? Como é que eu devolvo, como eu compreendo, como eu vou qualificando as experiências, as materialidades, os espaços, as relações, né? O quanto que isso é de uma profundidade, né? O quanto que isso para essas crianças aprendendo sobre a importância dessas relações, né? E o que eles podem, enfim, como é que eles vão sendo considerados enquanto sujeitos, né? Qual é o impacto disso? Eu sempre penso isso, né? Como é que uma criança, ao ser escutada, e essa escuta ela é devolvida no sentido de que eu estou compreendendo as suas necessidades e te devolvo numa organização de espaço, de material, quanto que isso é extremamente educativo também na formação desse sujeito, né? Bruna, tem uma outra dimensão que eu acho que é interessante, que você conversou numa outra live, que é assim, que é isso. Tem uma direção do que a gente escuta dos bebês e das crianças, mas e o mundo que a gente dá para as crianças a conhecer, né? Que tem um pouco isso, né? Quando eu silencio as crianças, quando que mundo é esse que a gente também dá às crianças a conhecerem, né? O que as crianças escutam de nós adultos, né? Você podia falar um pouquinho disso, se quiser amarrar com o que a Shirley trouxe, fica à vontade. É isso que eu ia falar. Se você me permite só um comentário, Lógico. que eu acho muito bonito esse exemplo que a Shirley traz. Eu vou comentar sobretudo do segundo, porque eu acho que evidencia bem isso, que às vezes para o adulto é uma mudança que é relativamente simples, né, Shirley? Assim, não demanda investimentos, né, financeiros, né? É uma mudança na atitude, mas que para a criança vai fazer toda a diferença. Porque ela já vive num espaço onde quase tudo é feito coletivamente, com todo mundo, o tempo todo junto, e é o dia dela, do nascimento dela, que é algo único, singular, é o momento que ela é a protagonista por excelência, né? E às vezes a gente vai tirando esse protagonismo, como eu falo, de uma forma muito sutil, né? Daí você trouxe muito bem esse exemplo. Quando eu comemoro todo mundo isso junto, e a gente vai fazendo isso, porque é algo da cultura escolar que a gente vai reproduzindo, mas daí quando a gente pergunta para a criança ou se dispõe a escutar, a gente vai vendo que isso que é da cultura escolar às vezes não faz tanto sentido para as crianças. E daí eu também, no grupo de estudo, a gente também investigou, isso do aniversário apareceu quando a gente investigou os instrumentos de gestão do cotidiano, né? Que tinha o quadro do aniversário.
E de repente é isso, assim, e não precisa, mas daí eu não vou conseguir fazer o bolo várias vezes no mês. Mas quem diz que isso é o principal para a criança, né? Tem tantas maneiras, então, por exemplo, a gente tem que voltar para a essência das coisas, né? Eu acho que as miudezas é a gente voltar para o que é essencial. E que daí sim, trazendo o Manuel de Barros, que ele fala isso, que o mundo adulto vai desperdiçando, mas daí esse mundo adulto vai ficando oco, porque a gente perde a essência. Então, por exemplo, pegando esse exemplo dos aniversários, eu posso, por exemplo, já falei 3 vezes, desculpem, mas as crianças desenharem para o aniversariante, enfeitarem. Então, eu já vi exemplos disso, muito bonitos aqui. O aniversariante era enfeitado pelas crianças, então elas iam no parque, pegavam flores, e não sei o quê. E o aniversariante se achava o máximo, porque ele estava sendo cuidado, olhado, ele sentia que era o dia dele. Então, ele que ia escolher a brincadeira aquele dia, ia escolher a história. Então, tem muitas formas da gente, né, tornar esse dia especial. Eu acho que o que esse exemplo me provoca é isso, da gente inverter e tentar compreender se as coisas fazem sentido para as crianças. Às vezes a gente traz esse cartaz pronto para ganhar tempo, mas esse ganhar tempo para quem, né? Será que isso faz sentido? Então, é interessante a gente, ao investigar esse cotidiano, ver se isso vai fazendo sentido para as crianças, o que nos leva diretamente à pergunta da Janaína, né? O que as crianças escutam. Porque ao olhar, por exemplo, para esses cartazes, para tudo isso está passando, está dizendo algo, está construindo uma narrativa para as crianças. E por isso é tão importante que a gente tenha clareza e intencionalidade, tudo, né? Nem uma caneta que está aqui, eu preciso saber por que eu estou colocando aqui e não ali. Porque tudo isso vai dizer alguma coisa para as crianças. E eu acho que o que a Jana está mencionando é que numa outra live eu falei, e o outro lado da moeda, né? Quando a gente fala sempre da escuta de nós adultos escutando as crianças, mas os bebês e as crianças também escutam. E como a Shirley falou, às vezes muito melhor que a gente. Então é importante que a gente se pergunte que mensagens, que narrativas nós estamos passando para as crianças nos nossos ambientes educacionais. Eu tenho provocado nos grupos onde eu faço formação as pessoas realizarem uma cartografia da escuta, que é justamente compreender quais são as narrativas que são engendradas, tanto diretamente, né, a respeito dessa criança, como tudo, assim, e compreender as narrativas propiciadas por tudo, pelo que a gente fala e também por esse ambiente, né, que esse ambiente também está falando, as paredes estão falando. A gente fala muito isso, que as paredes da instituição falam, mas a gente precisa se perguntar, mas o que está falando para as crianças? E quando a gente pergunta, e nós perguntamos isso na pesquisa, a gente viu que muitas coisas que faziam parte do cotidiano, que para o adulto ele tinha muita clareza, né? Ele sabia porque estava ali, não é que ele pôs também de qualquer jeito, ele tinha uma intenção, mas isso não chegou até a criança, porque isso não foi construído junto. Então, para o adulto fazia sentido, para a criança, não. Então, eu gosto muito de uma frase da Júlia Formosinho, eu acho que eu até citei ela recentemente, que ela fala que, assim, que a pressa das abordagens transmissivas transforma-se em esquecimento precoce. Então, a gente tem pressa em trazer tudo pronto, os cartazes para ganhar tempo, e isso vira um esquecimento precoce, né? A gente ganha tempo e isso se perde, se esvai. Uhum. Então, melhor perder tempo, demorando muito mais tempo para eu construir, de repente, um cartaz, comemorar isso vai ter muito mais sentido, né? Porque isso vai ser construído pelos diferentes sujeitos. E eu acho que, assim, então, as crianças escutam muita coisa, Jana. Eu acho que essa pergunta precisa ser feita em cada espaço, sabe? Para a gente perguntar o que as crianças estão escutando. Porque o Piors, que ele fala uma coisa bem bacana e bem forte também, que ele fala que o que a gente fala sobre as crianças gera mundos de possibilidade ou mina mundos de possibilidade nas crianças. Então, isso é muito forte.
Então, o que elas estão escutando vai fazer parte da constituição delas como sujeito. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre o que as crianças estão escutando. E eu não consegui pegar o nome de quem perguntou, né, de como fazer isso frente a todos os desafios. Tem muitas formas, né? E o bacana é ir experimentando isso, e como eu disse, é um processo, e vendo o que funciona. No livro, eu proponho algumas possibilidades que eu experimentei e que têm funcionado nessa pesquisa, e a ideia desse mosaico da escuta, que eu disse, o que ele tem? Ele condensa isso que eu venho chamado dessa gramática da escuta, que é esse conjunto de conhecimentos, e a ideia é que isso possa ser um ponto de partida, né? Não é para a gente ficar ali, mas é um ponto de partida para a gente começar a investigar o conhecimento. Tanto que nesse mosaico ele tem um formato circular, tem vários elementos, né? Ele é dividido em 3 eixos, mas ele tem espaços em branco, que é para ser um ponto de partida, mas é para ser um lembrete visual de que isso não é um conhecimento pronto e acabado. Então, esse espaço em branco, ele tem uma função metodológica e uma concepção de conhecimento importante, né? Que o conhecimento que está ali não é acabado. Ele precisa... Essa mandala dos saberes precisa continuar sendo aumentada, esse mosaico. Então, a ideia é que cada coletivo vá aumentando. Ali tem 3 eixos, cada eixo tem 10 princípios, e que cada coletivo possa ir trazendo mais elementos. Então, esse é um caminho. Tem o inventário, que também no livro eu falo, o inventário das miudezas, que é uma forma de escutar. Tem muitas possibilidades, né? Mas a ideia é que seja um ponto de partida. Gente, o tempo passa, né? Super rápido. A gente está se dirigindo ao final da live, mas tem algumas observações, algumas reflexões, né? Eu tenho convidado o pessoal também a compartilhar alguns relatos, algumas experiências, porque a ideia sempre da live também é a gente dialogar junto, a gente ouvir, pensar junto, né? Trazer. A Silvia Tavares, que fez a pergunta, depois se você tiver outras questões também, Silvia, fica à vontade para trazer. Né? Eu vou só fazer uma leitura geral e a gente, então, faz aí uma finalização. A Maria Bernadette parabeniza, Sheila, você pelas experiências, né? Parabéns, professora Sheila. Ela é minha aluna. Olha, que bacana. Sabrina Teixeira, também lindo, parabéns, né? Seus relatos foram bastante comentados. A Ivani Magalhães, relatos potentes, que nos convocam a refletir sobre a disponibilidade para estar de verdade com as crianças, né? Então, tem palmas aí na linha, Thaís, muito incrível esses ensinamentos, obrigada. A Sandra Martins dos Santos, realmente temos que escutar e transformar. O adulto traz uma cultura de organizar os tempos e espaços das instituições para o adulto, sendo que temos que organizar as vivências do cotidiano pensando na criança. E muitas vezes somos resistentes em ouvir a criança porque teremos que sair da nossa zona de conforto. A Márcia Azevedo, Bruna, o que pode dizer sobre a escuta das experiências das crianças em relação aos seus pares? Estou adorando. Márcia Azevedo, pedagoga. Márcia trabalha ela é supervisora nas creches da USP, aqui de São Paulo. Né? Grande companheira do Fórum Municipal de Educação Infantil, uma grande militante aí pelos direitos dos bebês e das crianças. A Rosana, temos mesmo. Aqui no SEI, as crianças confeccionam um cartão de aniversário coletivo para o aniversariante. Cantamos parabéns no dia de cada um e o próprio aniversariante coloca sua foto no painel dos aniversariantes, que vai sendo construído ao longo do mês. Ao final, realizamos a festa coletivamente. Né? A Rosana tem uma experiência linda, depois se você puder contar, Rosana, de uma escuta, ela foi observando como os bebês eles se relacionavam com os buraquinhos na parede da sala. E aí ela fez toda uma documentação de como os bebês se relacionavam com esses buraquinhos. Ela foi pensando em experiências e materiais que ofereciam diferentes possibilidades e buracos, enfim. É muito bonita essa experiência, Rosana. Depois, se você quiser contar para a gente em um outro momento, enfim, ia ser muito lindo. Né? E Rosana traz a escuta exercício mesmo, é o que dá sentido.
Até romã. Eu provoquei o pessoal a contar as experiências, o pessoal se empolgou e eu fico muito feliz, porque a ideia é essa mesmo, né? Então, ter romã. Tive uma experiência muito feliz com o dia do aniversariante. A criança disse que queria ter uma festa de princesa, com roupas de princesa e um bolo muito lindo. Então, fomos até as fantasias. Cada criança escolheu a sua, pegaram panelinhas, pratinhos, fizemos um bolo com terra, enfeitaram com folhas, pedrinhas, organizaram a mesa que fica no jardim da escola, cantaram parabéns, fizeram de conta que comiam bolo. Ao final, o aniversariante disse muito feliz, com os olhinhos brilhando, que foi a festa mais linda que já teve. Né? E o pessoal, gratidão por tanto. Muitas palmas e muito bom, muito bom. Lindas live provocadora de muitas reflexões. Né? A Soraya, que é a coordenadora também da rede, né? Fez alguns cursos, Soraya também é uma coordenadora incrível. Né? Enfim, gente, as pessoas compartilhando aí, né? Algumas experiências, que bacana ouvir o que vocês têm para trazer. Né? Eu acho que a gente vai fechando, então, né? Então, vou convocando a Bruna, a Shirley, para a gente fechar aí com os últimos comentários, a partir dessas falas das pessoas. Quem quer ir? Quem vai? Você quer ir, Shirley? Posso falar. Não, agradecer, né, por essa escuta, porque as pessoas que estão aqui participando estão nesse processo também de nos escutar, né? E então agradecer pela escuta, pelo diálogo, pela oportunidade desse encontro, né? E eu estou muito, muito curiosa para ler o livro, né? Eu tenho uma relação muito intensa com as miudezas do cotidiano das infâncias. Eu tenho muitas imagens. O seu livro traz, né, na capa, imagens lindas da conexão das crianças com as miudezas. Eu tenho também uma coleção de imagens aí dessa minha trajetória, imagens lindas, e olhar para as imagens nessa relação dos bebês e das crianças com as miudezas também é um processo de escuta e reconhecimento, né, desse mergulho profundo que as crianças fazem com as materialidades do mundo, né, com as matérias primeiras. E o quanto é importante, né, essa relação das crianças na natureza. Muitas leituras e muitas escutas eu fiz em relação à qualidade das materialidades para ofertar para os bebês e para as crianças. Eu fiz também a partir dessas imagens, né, de perceber as crianças parece que até, né, se curvam para as coisas da terra, da natureza, né, como se elas ficam, né, concentradas, né, com o centro, voltadas para o centro, numa relação muito profunda que transcende o nosso tempo cronológico, né? É um outro tempo vivido, é um tempo de uma experiência mesmo, né? Então, queria agradecer pela oportunidade do encontro, da conversa, da escuta, e foi uma alegria para mim. Também queria agradecer muito, primeiro a oportunidade, né, o convite feito por vocês, em especial pela Jana, que me mediou esse convite, agradecer a Shirley pelas contribuições também, pela pergunta, pelo diálogo. Estarei aqui, Shirley, segunda que vem, faço questão de assistir, aprender com você. Eu acho que agradeço a participação de todos também. Eu acho que isso é a escuta autêntica, né? Quando vocês trazem esses elementos e a gente vai tecendo essa nova pedagogia, uma nova roupagem da pedagogia, não mais aquela de tamanho único, né? Que supostamente deve servir a todos, mas não serve a ninguém. Então, a gente vai construindo outras roupagens, outras possibilidades, e que façam mais sentido para todos os envolvidos, né? Adultos e crianças. Então, se eu pudesse resumir um pouquinho isso, se é que é possível, isso que a gente conversou, mas só queria reforçar que quando a gente está falando da escuta como matéria-prima, alguém perguntou aí, né? O que fazer com a escuta? Absolutamente tudo, né? Então, tudo vai ser feito a partir dessa matéria-prima.
Então, seja o trabalho por projeto, seja a documentação pedagógica, a forma como eu organizo os espaços, meu planejamento, a escuta vai ser a base onde todas as outras ações vão beber, vão se ancorar, e a partir dela, então é algo que vai se retroalimentar, mas a escuta é o cerne de tudo, né? Então, queria fechar com isso que eu comecei falando. Ao situar a escuta como cerne, é a partir dali que a gente vai desenvolver as outras ações. E a pedagogia das miudezas, ela é uma pedagogia que é isso, que ela celebra a grandeza das crianças, né? Os seus saberes, a gente celebra esses inúmeros saberes das crianças e busca uma pedagogia coerente, né? Leal a esses saberes. Então é isso, muito obrigada novamente. Eu vou ler aqui os últimos comentários e aí vou amarrar com algo que eu queria também trazer para vocês de contribuição, né? Então, a Rosana traz, né? Agradecem gratidão por nos encorajar a ouvir essa constante convocação dos bebês e crianças à escuta, né? Aí, a Samanta, muitas palmas, Eliane, excelente live, Adriana, eu tenho um livro, ganhei da Késia, educadora fantástica, né? A Fabiana também, Mata da Silva, muitas palmas, Ana Flávia, linda live, aprendo muito. Também quero conhecer o livro, beijo para Chile, Ana Flávia Cambraia. Rosana, verdade, como diz Manuel de Barros, as imagens são palavras que nos faltam, né? E a Adri, livro fantástico, estou amando. A Márcia de Azevedo, bora fazer, né, que é tanta gente escrevendo, que é bora fazer um metal enorme de miudezas no portal, Jana. Sabrina, Olha. gratidão, live maravilhosa, me emocionei com os relatos, pretendo adquirir o livro, aprendi demais. Né? E a Miriam Ferreira, parabéns, maravilhoso. Né? Cris Xavier também tem o livro. Gente, Jana, só queria Jana. destacar que essa imagem da celebração do aniversário é da Ana Flávia, que falou aqui, que comentou, né, do bolo, e a imagem da roda de leitura é da Sandra, que está aqui também nos ouvindo. Então, agradecer essas professoras incríveis que exercem cotidianamente essa escuta profunda, né, das expressividades e dos bebês e das crianças. Muito orgulho ter sido coordenadora dessas professoras. A gente falou junto que ia falar a mesma coisa. Eu ia dizer que essas fotos lindas aqui foram tiradas pela professora Margarida Barbosa, que muitas de vocês conhecem, que tem um trabalho lindo também. E essas fotos dela, ela fazia parte, né, do grupo de estudos, foi de um exercício que nós fizemos de escuta, e acho que essas fotos traduzem bem a essência, né, dessas miudezas, da gente valorizar a grandeza dessas miudezas. É isso, só queria dizer que as fotos são dela, da Margarida. Gente, eu não li o livro ainda, né? Mas assim, eu li a tese e o livro ele é inspirado, apesar de, né, ter algumas transformações, mas eu queria dizer o seguinte, eu, a partir do contato com a tese, eu pude me tornar uma escutadora muito melhor, né? Perceber as minhas contradições, perceber coisas que às vezes, né, a gente perpassam pelo nosso fazer cotidiano e que a gente não reflete ou não traz a devida proporção dessa reflexão, né? Acho que chama alguma atenção na sua fala e na tese a essência, a humanização, né? A responsabilidade social, um projeto de sociedade, tem tanta coisa que ao longo que a leitura do seu trabalho me provocou e que essa live me provocou e que eu espero que provoque as pessoas que participaram, porque a gente está falando mesmo, né, de uma pedagogia que encontra os direitos dos bebês e das crianças, né, de uma pedagogia com a infância, mas que seja tem uma fala que a gente usa lá no coletivo, e tem muita gente aqui que é do coletivo Infância Zona Leste, a Margarida também e que a gente diz assim, se o mundo é bom para as crianças, o mundo é bom para todo mundo, né? Que é uma pedagogia que encontra os bebês e com as crianças, é uma pedagogia que encontra com o mundo, né? Então, acho que isso é a beleza, né? De pensar uma escuta nessa dimensão, enquanto cerne, né? Enquanto essência.
E aí eu quero, então, fechar só falando, compartilhando com vocês, né? De novo, vou deixar isso no site. Se vocês adquirirem o livro até dia 22 de maio, com o escrito Pedagogia com a Infância 10%, vocês têm 10%. Eu deixei no chat, no Pedagogia com a Infância, no chat fui deixando o link. No site da Pedro João, né, Jana? Deixei o link da Pedro João, e lá, ao você comprar, tem um passinho para o cupom, vocês escrevem isso, vocês têm 10% de desconto para adquirir o livro. A promoção é válida até o final da semana. Quero convidar muito vocês para a semana que vem, para ouvir a Chile, para falar sobre as músicas da cultura infantil, os fios que tecem a vivência da infância, né? Então, falar sobre os cantos, acalantos, as músicas, né? Esse repertório cultural, que eu também tenho aprendido muito. Apesar de estar com crianças de outros países, eu canto muito as músicas brasileiras, que são tão incríveis. Legal. E que mexem tanto com elas, né? E eu convido vocês a, enfim, a ouvirem. E agradecer demais, gente. Muito obrigada a todas vocês que participaram das lives. Elas vão também nos dando força, né? A continuar essa trajetória. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruna. Obrigada, Chile. Obrigada a todos vocês. Tchau, gente.